Aquariano, entende que essa questão toda precisa ser muito bem trabalhada por ti, com esse processo todo, que será lento, até o dia 14 de abril de 2027, para tu ficar muito atento com o teu sustento, como tu pode melhorar tudo isso na tua vida, entendendo que essa questão precisa estar sob total alerta para tu realmente ter um progresso dessa passagem inicial de Quirón em Touro. Aquário, essa semana, do dia 14 ao dia 20, nós temos duas influências importantíssimas impactando a nossa personalidade. Vamos entender que todas essas forças realmente vêm nos dar capacidade de evoluir e crescer, né? Mas é óbvio que temos que administrar com muita força essas energias, né? Capricorniano, eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador e astrólogo, aonde toda semana eu venho dividir com todos vocês as minhas interpretações. Sempre positivo aí, curtir o vídeo, se realmente tocou a tua personalidade, e também se inscrever no canal, né? Vamos entender que isso ajuda, auxilia bastante aí o desenvolvimento dessas interpretações, né? Porque, obviamente, não adianta eu fazer e realmente ninguém assistir. Então é importante se inscrever no canal aí para manter o canal forte e sólido aí dentro de um processo de exploração. Aquariano, olha só, vocês estão com Plutão retrógrado aí, né? Então tem muita energia aí trabalhando esses aspectos de autoavaliação, tá? Onde Plutão dá num contexto geral, mas entendemos que Aquário, com esse signo, com esse arquétipo, tem esse aspecto muito forte de analisar, né, situações que, obviamente, precisam estar convictas, tá? No teu progresso, na tua evolução. Então, a retrogradação de Plutão, a gente precisa entender que até o dia 15 de outubro, né, é uma retrogradação bem esticada aí, como ele sempre faz, né, é importante tu entender que vamos analisar situações que podem melhorar na tua personalidade, para, de certa forma, tu ter capacidades, né, de crescer e evoluir com mais firmeza, né, dentro daquilo que tu quer. Aquariano, olha só, nós temos duas mandalas aí onde nós vamos desenvolver, né? Já falei isso. Mas vamos entender que a primeira mandala é a Lua Nova. Eu acredito que é um impulso da semana, né? A Lua Nova no signo de Gêmeos, aonde está Urano, o regente do signo de vocês. E essa Lua Nova, ela traz um aspecto muito intenso para o aquariano aí, que é a casa 12, tá? Mandala no ar aí. Vamos desenvolver essa interpretação da Lua Nova no signo de Gêmeos. Entendendo que o signo de Gêmeos traz o potencial da criança interior, mas, acima de tudo, o raciocínio inicial, aquele raciocínio intenso, rápido, ágil e, de certa forma, capacidade de raciocinar e interagir com muita agilidade. Obviamente, com os objetivos muito práticos, tá? Da vida, procurando a felicidade. Gêmeos é a procura da alma gêmea, essa é a sombra do signo que realmente, sabe, se desgasta muito com essa questão. Digamos que a procura pela alma gêmea seja algo importantíssimo para que o próprio signo de Gêmeos tenha um propósito de felicidade. Essa questão precisa ser analisada nesse processo da Lua Nova, onde nós temos a Lua e o Sol em conjunção no signo de Gêmeos a 24 graus, no terceiro decanato, que dá uma força específica diretamente ao signo de Aquário, né? Porque o terceiro decanato do signo de Gêmeos é Aquário, que administra no contexto de Urano, né? Que está no signo de Gêmeos também. Essa força toda do signo de Gêmeos faz com que o aquariano tenha um propósito específico de desbravar a vida e o mundo à procura daquilo que realmente dá para ele, completa ele, dentro de uma questão evolutiva.
Aquariano, essa lua nova é a tua paz interior, o teu contexto espiritual, no mais alto contexto, no mais alto aspecto de se exaltar. Porque a casa 12 que vocês vão administrar com essa lua nova no signo de Gêmeos, entendendo que o próprio Urano está ali e vai ficar por 7 anos, os sonhos e propriamente a liberdade num contexto espiritual, que vem como tu devas, de certa forma, alimentar mais aquilo que, obviamente, o contexto mundano, ele mata em nós, né? A vida em si, a sociedade, as cobranças, a necessidade de sustento, mata em nós aquilo que temos de mais sublime, que é a própria espiritualidade. A casa 12 é aonde a gente se liberta de um aspecto mundano e tem possibilidades de sonhar com tudo que está acima dessa questão evolutiva da matéria corpórea, né? Aonde a gente entende que o contexto espiritual e a doutrina espírita está sobre um aspecto muito forte nessa casa 12, aonde o aquariano vai desenvolver com muita intensidade com essa lua nova no signo de Gêmeos. Aquariano, olha só. Nem tudo nessa vida é estabilidades mundanas, tá? Nem tudo nessa vida vai te dar felicidades, estabilidades e progresso se tu estiver só dentro da questão encarnatória. Entende que tudo isso passa a ser possível para ti com essa lua nova, aonde tu mesmo te liberta desse aquário, trabalhando a tua criança interior, que isso é um aspecto muito importante. Um processo de vida, aquariano, dos 7 anos aos 14 anos de idade, aonde a gente trabalha o segundo elemento, que é o elemento ar. A comunicação, a forma de explorar a vida como criança. Tudo isso que acontece no signo de Gêmeos é esse potencial incrível de exaltar em nós a criança interior. Isso mesmo. Aquela faixa etária de vida de 7 a 14 anos, onde nós temos ali o elemento ar, aonde a gente abre os caminhos da vida com a comunicação e a curiosidade. Esse propósito todo de Urano e Gêmeos vem te dar essas grandes capacidades. E isso com o poder de Plutão, que está no processo de retrogradação. Então vamos entender que o aquariano trabalha essa espiritualidade com muita intensidade de força. Mas é óbvio que isso só vai acontecer na tua vida, dentro de uma questão de conexão oculta, se realmente tu explorar esse poder. A intuição, os sonhos, são questões que foram ensinadas para nós há muitos e muitos anos, em que nos dão possibilidades e mensagens importantíssimas para a gente crescer e evoluir. Essa lua nova, com a casa 12, é isso que o aquariano tem como poder para realmente voltar a administrar os sonhos e principalmente, né, o poder de se libertar da Matrix. É uma casa em que o aquariano
se liberta do aquário. Acredito eu que talvez seja a hora do aquariano entender o poder que ele tem de Urano, o regente do signo de vocês, em Gêmeos. E essa questão vai te libertar realmente de aspectos que vêm te consumindo e não vêm te dando possibilidades de ser feliz dentro do contexto geral. Essa semana, nós temos, no dia 19, às 18 horas e 18 minutos, Quiron, o centauro médico, que obviamente administra um poder incrível, entrando no signo de Touro. Aquariano, inicialmente eu vou dar uma orientação sobre, dentro de uma questão mitológica, o que Quiron significa, mas obviamente o que ele traz como um aspecto de superação e evolução dentro de uma questão astrológica, tá? E é óbvio que todos nós, dentro de uma questão de estudos e conhecimentos, entendemos que Quiron é importantíssimo a gente administrar superar as nossas cicatrizes, né? E, obviamente, curar as nossas feridas. É óbvio que isso vem de encarnações anteriores, onde os nossos ancestrais nos trazem, né, esses desafios, e obviamente nós mesmos, né, dentro de um processo encarnatório, temos aí as nossas falhas e erros que vêm como cicatrizes, né, e temos nessa vida também as nossas falhas, né, que realmente cometemos. E é óbvio que nós precisamos se curar disso tudo. Para isso nós temos Quiron. Os astrólogos antigos, né, já administravam o potencial de Quiron, né, dentro de cálculos, mas acreditamos que a partir do momento em que nós tivemos a capacidade, dentro de uma consciência astronômica, de descobrir sobre um satélite que realmente circula entre Júpiter e Urano, tá? Aí foi atribuído Quiron, né, a esse satélite que circula, né, dentro dessa rótula solar aí e está entre Júpiter e Urano, tá? E obviamente ele passa sempre muito próximo de Saturno, tá? Porque entre Júpiter e Urano está Saturno, né? Bom, vamos entender que Quiron, dentro de um contexto físico, ele existe, tá? Mas ele iniciou como um cálculo dos astrólogos antigos. Quiron é as cicatrizes, aquilo que precisamos curar para realmente seguir em frente, né, nesse processo evolutivo. O que acontece? Quiron está há 8 anos no signo de Áries. E no dia 19 agora, ele entra no signo de Touro. Porém, ele vai fazer uma retrogradação e retornar para o signo de Áries num processo muito delicado. E essa questão é, resumindo, Quiron entra no signo de Touro no dia 19, às 18 horas e 18 minutos. E dentro desse percurso, ele vai entrar em retrogradação dia 3 de agosto de 2026, aonde dia 6 de janeiro de 2027, ele deixa sua retrogradação aonde? No signo de Áries, aonde ele vai voltar para o signo de Áries a 26 graus. Cada signo tem 30 graus. Então quer dizer que ele vai circular nessa retrogradação em torno de 3 graus e alguns minutos no signo de Áries. E isso impacta, sim, mexer em coisas do passado no signo de Áries, tá? Que é um signo do elemento fogo, onde nós temos 2 potenciais muito fortes ali, de Netuno e Saturno. Mas entendemos que essa questão vai se concluir lá no dia 14 de abril de 2027, quando ele entra de vez no signo de Touro. Aí nós temos um outro contexto para interpretar. Mas, inicialmente, nós precisamos entender que essa mandala, que corresponde a Quiron entrando em Touro no dia 19, sexta-feira, às 18 horas e 18 minutos, é um impacto em que até o dia 14 de abril de 2027 vai ser administrado por ti, ou seja, por Aquário, dentro de um processo evolutivo, aonde é a casa 2, a casa do sustento. Aquariano, olha só,
Quirón, filho de Cronos. Cronos, o deus do tempo, associado a Saturno, né? Cronos é Saturno. A gente entende que Cronos se apaixonou por uma ninfa e queria se relacionar com ela. E só teria condições se ele encarnasse de alguma forma, e dessa forma ele veio como um cavalo, né? Ele vestiu a roupagem de um cavalo, né? E seduziu a ninfa, onde ele teve relações com ela, porque obviamente estava apaixonado aí pela beleza da ninfa, né? E essa questão é que a ninfa fica grávida e passa a ter, e tem um filho de Cronos, né? Cronos é o deus do tempo, Saturno. E esse filho é Quirón, que nasce metade cavalo e metade homem. Isso é uma consciência mitológica, onde esse contexto todo, dentro da minha análise e estudo, deveria ser decifrado de outra forma, né? Porque essa questão de mito, ela corresponde a conhecimentos importantíssimos que foram deixados para a nossa humanidade, tá? Então, esse aspecto todo da consciência mitológica, a gente entende que é os ensinamentos iniciais que o nosso processo evolutivo teve, né? E a gente precisa entender muito esses pontos, tá? Que foram realmente deixados para nós como ensinamentos. E a questão de mito é uma palavra que usamos extremamente fora de um contexto muito real desses ensinamentos, tá? E essa questão é que Cronos, o deus do tempo, Saturno, ele obviamente deixa aqui a semente, né? Nessa ninfa que realmente gera esse filho, e é Cronos. Entendemos que Cronos, sendo o pai, ele é um deus, e Quirón nasce um centauro, que obviamente é uma geração que se proporcionou, afastada da Terra hoje, porque entendemos que é outra galáxia que explora esse contexto. Mas o fato é que antes, esse processo todo iniciou nos dando esse ensinamento. Quirón, ele era habilidoso e médico, ajudava os animais da floresta e todos aqueles que realmente precisavam de auxílio. E com esse potencial, Quirón, por ser filho de um deus, ele podia entrar na terra dos deuses, que entendemos que era o Olimpo, onde os deuses viviam. E com todo esse potencial, Quirón foi procurado por Hércules, porque Hércules estava realmente com a missão de completar os seus 12 trabalhos. Os seus 12 trabalhos era porque Hércules queria viver na terra dos deuses, né? Todos queriam viver na terra dos deuses, né? Quem sabia dessa consciência da terra dos deuses, todos queriam ir para o Olimpo, né? Para a terra dos deuses. Mas a grande verdade é que esse potencial de Hércules não poderia. E para isso, Hera, uma deusa, realmente vem questionar para Hércules os seus 12 trabalhos, para que ele provasse que poderia entrar na terra dos deuses e viver na terra dos deuses. Assim, Hércules vai e procura Quirón, para que Quirón realmente desse a ele algo que protegesse ele nesses 12 trabalhos, aonde Hércules ia enfrentar dragões e vários contextos desafiadores, tá? Quirón, com sua habilidade, vai à terra dos deuses, aonde ele sabe que vive Hidra, né? Que realmente ela é uma deusa sombria, aonde ela tem um veneno esplêndido no seu sangue, né? O seu sangue é uma questão que lhe protege, dentro de um aspecto de ser extremamente impactante, né? Onde os deuses têm medo de Hidra e, obviamente, ela tem com seu sangue um veneno extremamente intenso, aonde Quirón vai à terra dos deuses, rouba, de alguma forma, com sua habilidade, esse sangue de Hidra, claro, uma proporção que ele pudesse realmente fazer como uma fórmula, né, de um veneno mortal. Um veneno que realmente não tivesse cura e um veneno que realmente acabasse com qualquer ser vivo que realmente viesse
causar para Hércules, né, questões que fossem desafiadoras nesses 12 trabalhos. Assim, Quirón prepara uma fórmula incrível com o sangue de Hidra, que obviamente faz com que Hércules tenha um veneno espetacular, onde Hércules mergulha suas flechas e se protege toda vez que ele realmente iria precisar nesses 12 trabalhos. Assim, Quirón entrega para Hércules essa fórmula gigantesca, que obviamente é um veneno mortal, aonde nada poderia impedir Hércules de alcançar o seu êxito nos 12 trabalhos. Hércules, num momento de ansiedade, arremessa inúmeras flechas para cima, e uma dessas flechas atinge a coxa de Quirón. E isso acontece fazendo com que Quirón realmente tenha as consequências de tudo que realmente ele fez. Entendemos que essa questão precisa ser trabalhado na nossa consciência e na nossa mente. O próprio Quirón é que produziu o veneno. E o próprio Hércules, por ansiedade, fez com que isso impactasse o próprio Quirón. Claro, ele não sabia que estava atirando a flecha e, obviamente, poderia atingir Quirón, pois ele atirava de uma forma aleatória para cima as flechas, querendo se proteger. E isso fez com que uma atingisse o próprio Quirón. É essa questão que nós precisamos raciocinar, que Quirón e o posicionamento dele no nosso mapa natal nos traz ali as nossas dificuldades e cicatrizes, as feridas que trouxemos de vidas anteriores. E é óbvio que o signo de Touro e o posicionamento do signo de Touro recebendo esse aspecto importantíssimo de Quirón, que na verdade é um asteroide, né, que tem a sua rótula entre Júpiter e Urano. E é importante a gente entender que essa questão é física a partir desse momento, mas antigamente era um cálculo que os astrólogos faziam. Ali está as nossas cicatrizes. Quirón entrando no signo de Touro. Aquário administra a casa 2 do sustento. Aquariano, olha só. Essas feridas e essas cicatrizes te impactam especificamente no teu propósito de ganhar o teu dinheiro. Tens que enfrentar as tuas dificuldades nessa questão evolutiva. Quirón, entrando no signo de Touro, importante a gente entender que o próprio signo de Touro, ele vai se associar à segunda casa, sendo o segundo signo do zodíaco. Quer dizer que existe uma intensidade muito forte em que o aquariano precisa se alertar nesse período que vai até o dia 14 de abril de 2027, que é o período do retorno de Quirón a Touro, depois de sua retrogradação, aonde ele vai voltar para Áries, aonde essa questão, agora, a partir dessa semana, todo esse processo de Quirón em Touro, inicialmente até o dia 14 de abril, tu precisa ficar alerta a essa questão. Aquariano, o teu sustento. E como tu vem administrando isso dentro de um aspecto positivo na tua evolução. O trabalho, o dinheiro que tu ganha com a tua capacidade e até mesmo os pontos que tu precisa alinhar para que esse propósito venha a fluir. Entendes que essa questão de chegar a um momento em que o teu sustento precisa estar sobre o teu controle, é Quirón exigindo de ti olhar para isso tudo, analisar isso tudo e realmente ajustar isso tudo na tua vida. O sustento, a tua capacidade de ganhar teu dinheiro, o que impede que isso venha a fluir com estabilidade? E outra questão importante, quando nós temos Quirón, essas cicatrizes que nós precisamos enfrentar, dentro de um aspecto em que as tuas dificuldades para ganhar o teu próprio dinheiro precisa ser superada por ti. A habilidade de Quirón, uma consciência bem extrema dessa sua habilidade, agilidade, consciência
de fazer com que esse propósito realmente seja curado em ti. Então tu entende que essa energia que tem início no dia 19 e é um processo todo até o dia 14 de abril, é realmente para tu ficar atento a essa questão que impede com que os teus sustentos sejam realmente administrados por ti com muita capacidade. Olha só. Sempre eu vou estar deixando bem claro que o Urano em Gêmeos está no signo da criança interior. E isso não pode ser sombrio para ti, aquariano. Isso tem que ser uma questão de tu usar o melhor do signo de Gêmeos dentro do teu processo evolutivo, que é o quê? É tu desbravar a comunicação com muita habilidade para os teus ganhos financeiros. Entende que os teus ganhos financeiros estão como foco dessa energia importantíssima da casa 2, aonde Quiron pede alerta para ti, para que tu venha curar as tuas dificuldades do sustento. Ou seja, a gente entende que essa questão do sustento em si mexe com vários aspectos da nossa vida. E isso precisa ser muito bem analisado por ti. Investir nesse aspecto e principalmente curar feridas e cicatrizes que estejam impedindo que realmente tu tenha um propósito muito bom de sustento. Entende que a casa 2 é muito expressiva para ti na entrada de Quiron no signo de Touro. Touro é um signo do elemento terra. O que a casa 2 significa? A mesma situação. A mesma situação. Entende que a casa 2 é atribuída ao segundo signo do zodíaco, que é Touro mesmo. Então, olha para isso. O meu sustento, a minha capacidade de ganhar o meu dinheiro e como isso é a minha estrutura de vida. E como isso deve ser melhorado por mim e como isso deve ser realmente intensificado nessa energia da cura de Quiron em Touro. Aquariano, entende que essa questão toda precisa ser muito bem trabalhada por ti, com esse processo todo, que será lento, até o dia 14 de abril de 2027, para tu ficar muito atento com o teu sustento, como tu pode melhorar tudo isso na tua vida, entendendo que essa questão precisa estar sob total alerta para tu realmente ter um progresso dessa passagem inicial de Quiron em Touro, entendendo que no dia 14 de abril de 2027 nós teremos outra questão para trabalhar. Esperamos que seja outro caminho que tu deva focar para tu ter 8 anos desse trabalho de Quiron em Touro. Mas inicialmente tu entende que o sustento é o objetivo de realmente tu trabalhar essa cura. Essa é a mensagem da semana. Aquariano, muito obrigado. Fica bem.